Aleluia. Graças ao nosso bom Deus, nesta noite eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, ouvinte desta programação, para fazermos uma leitura na Palavra de Deus. Pegue aí sua Bíblia e nós vamos fazer uma leitura. Acompanhe conosco esta leitura para nós falarmos desse assunto tão importante no seio da sociedade. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, no capítulo de número 1, Gênesis, capítulo de número 1, no versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 26. Assim diz a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27 ele diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ainda realizando mais uma leitura, livro de Gênesis, no capítulo de número 2, e no versículo 21 ao 24, assim diz a palavra de Deus: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Queridos irmãos e ouvintes, através desta leitura bíblica que realizamos nesta noite, nós queremos enfatizar, falar, demonstrar e também mostrar algo importante na vida do ser humano, desde que Deus o criou como um ser humano dotado de inteligência, e que, quando Deus o formou, ele formou, em primeiro lugar, o homem. Depois, um sono pesado, ele formou a mulher. Mas quando nós vemos esta leitura bíblica, nós imaginamos Deus criando esse homem e colocando no jardim do Éden, como nós conhecemos bem esta formação no jardim do Éden, que primeiro foi o homem. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E ele criou uma mulher. E desta mulher, a palavra de Deus nos mostra que seria aquela sua companheira. Portanto, enfatizando a criação de Deus, foi um homem e uma mulher. Assim diz a palavra de Deus. E diante deste exposto primário que estamos aqui nesta noite levando aos seus corações, nós queremos falar sobre a família. Falar sobre a família em geral e também da família cristã, sobre o padrão bíblico desta família. Porque a família, amados e queridos irmãos e ouvintes, é um grupo de pessoas, nós sabemos, que vivem sob o mesmo teto, né? Compartilham a mesma casa. Portanto, eles estão juntos. E conforme nós lemos nesta noite, né, embasado também
no Novo Testamento, no livro de Marcos, no capítulo de número 10, no versículo 6 ao 9, nós queremos dizer aos irmãos e irmãs que a família básica que Deus criou foi um homem e uma mulher, para que ambos se multiplicasse e frutificasse. Mas, amados e queridos irmãos, quando se fala de família, nós lembramos que esta palavra família, ela aparece por diversas vezes na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. 90 vezes no total, 68 no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. E quando nós lembramos de família, nós lembramos dos nossos patriarcas, Adão, que iniciou a formação familiar, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e todos aqueles que estiveram elencados na palavra de Deus no Antigo Testamento, todos possuíam uma família. Isso era mandamento de Deus a partir da criação do homem e também, desta formação desta mulher, da costela deste homem. Porque Deus criou esta mulher da costela do homem? Para ela ser uma adjuntora, aquela que está ao lado, aquela que está junto com o homem, está ali para acompanhá-lo, para ajudá-lo, para ser a sua companheira. Olha bem a palavra, amados e queridos irmãos. Esta mulher é do sexo feminino, Então, tem muitas coisas que vêm acontecendo nos nossos dias que não estão nos preceitos bíblicos da palavra de Deus relacionado à família. Mas eu e você que conhecemos a palavra, nós temos que mantermos firmes conforme o Senhor Deus nos ensina através das Escrituras Sagradas. Portanto, a família, ela é composta de um homem e de uma mulher. Depois desse homem e essa mulher, eles vão se multiplicar, vão se frutificar e irão nascer os seus filhos. E dos seus filhos terão outras famílias. Por isso Deus disse para multiplicar. E assim há uma multiplicação e há uma sociedade a nível de mundo. Isso é em todo o mundo, irmãos. Só pode ter a frutificação, a multiplicação, sendo um homem e uma mulher. Também no livro de Gênesis, capítulo 18, e no versículo de número 19, Deus disse para que os filhos e a casa do servo do Senhor fossem guardados todos no caminho do Senhor Jesus. Então, a família com preceitos bíblicos, ela tem que guardar o caminho que Deus ensinou através da palavra de Deus. Nós vimos também, amados e queridos irmãos, quantas famílias, biblicamente falando, tiveram problemas no seu decorrer. Mas muitas vezes nós observamos o que aconteceu com essas famílias. A palavra de Deus, ela é enfática e nos mostra que quando há um relacionamento entre um homem e uma mulher e há aquele compromisso de um casamento, nós não queremos aqui nesta noite, abrindo aqui uma aspas nesta palavra casamento, nós não vamos discorrer sobre este casamento, apenas falar já da composição familiar. Há um homem e uma mulher fazendo uma aliança, neste ato, para que os dois permaneçam juntos até a morte. Mas nós vimos também a palavra de Deus nos mostrando, quando se foi perguntado ao Senhor, foi falado sobre o divórcio, Deus disse que Moisés, naquele tempo, concedeu para que aquelas pessoas tivessem fatos aonde aconteceram entre as famílias, e ele permitiu, ele apenas deu uma permissão da separação. Isso é, uma separação de permissão daquele homem que estava à frente
de muitos casais, estava à frente de muitas famílias que ele estava conduzindo no deserto. Então Deus permitiu para que Moisés dissesse, né, aquelas famílias que muitas vezes aconteciam fatos que acontecem também nos dias atuais, mas que quando nós vimos um estudo aprofundado sobre o casamento, nós vimos esses fatos que não podem acontecer mediante a palavra de Deus. Apenas foi uma concessão com a dureza dos corações naquela época. Mas a palavra de Deus também é enfática para mim, para você, para o homem, para a mulher, para os filhos, né? Quando o homem faz um compromisso perante Deus, ele e a sua esposa, e há esse relacionamento, ele começa a ter um grande, irmãos, e não é pequeno não, é um grande interesse para que tudo corra bem diante da sua esposa e diante daqueles que virão, que serão seus filhos. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser a cabeça. O homem tem que ser aquele que domina, conforme o Senhor nos mostrou na leitura nesta noite. Então ele é a cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. O homem é aquele que está à frente das batalhas, das lutas, das dificuldades, das aflições. E aquela mulher que Deus lhe deu, que Deus colocou ao seu lado, ela estará com ele nos momentos difíceis, na tristeza, na dor, aonde ele estiver, ela tem que estar com ele, porque isto faz parte dos preceitos bíblicos que a palavra nos mostra. Isso faz parte de uma união entre um homem e uma mulher. Portanto, esta aliança que foi feita ali naquele dia, entre um homem e uma mulher, ela tem que seguir pelo resto das suas vidas. Eu sei que se nós tratássemos aqui de outros assuntos relacionados à família, seria muitas perguntas, algo a falar sobre isso. Mas eu não quero entrar nesse assunto nesta noite, porque em outra oportunidade nós vamos falar sobre esses assuntos. Hoje eu quero apenas dizer aos irmãos esta composição familiar perante a palavra de Deus. E como o homem e a mulher devem proceder como um casal. Portanto, o homem uniu a uma mulher, a mulher se uniu ao homem, para que eles vivam em harmonia, para que eles vivam em paz, em alegria. O homem, em momentos, tem que entender a sua esposa, e a sua esposa, em determinados momentos, tem que entender o seu esposo. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos traz alento para os momentos mais difíceis que passamos, tanto para com o esposo, tanto para com a esposa. E a palavra de Deus também nos mostra, amados e queridos irmãos, lá no livro de Lucas, como é a mãe e o pai de Jesus, porque nós vimos que Maria foi uma mulher escolhida e Jesus foi concebido também, não na área carnal, mas na área espiritual, através do Espírito Santo do Senhor. E eles criaram o menino chamado Jesus, que foi lá no livro de Isaías, aonde ele profetizou o nascimento de Jesus. E no livro de Mateus também nos mostra do nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 21, fala sobre o nascimento do menino chamado Jesus, E ele teve um pai e uma mãe humanos, e eles criaram Jesus diante da casa de Deus, diante da igreja. E hoje, irmãos, o que nós estamos vendo é que muitos pais não
criam seus filhos nos caminhos do Senhor. Vão para a igreja, vão para um ato religioso, como dizem algumas pessoas, né? Vão para a casa do Senhor, mas não levam seus filhos. E a palavra do nosso Deus, no livro de Provérbios, em vários capítulos, em vários versículos, eles nos molda aos pais levarem os seus filhos e colocarem no caminho do Senhor. A palavra do nosso Deus fala que os filhos e a casa, né, tem que guardar o caminho do Senhor. Portanto, a casa é comandada pelo pai e pela mãe, e não pelos filhos. Os filhos têm que entrar em obediência para com os pais. Hoje está tão difícil, queridos e amados irmãos, nós observamos que está uma inversão de valores. Muitos lares, os pais já não são os cabeças. Isso sai fora dos preceitos da palavra do Senhor, sai fora da Bíblia Sagrada. Como nós lemos a Bíblia, entendemos a Bíblia, interpretamos a palavra de Deus, compreendemos a palavra de Deus, nós sabemos que a primeira palavra e a última palavra de um lar, de uma casa, é do pai e da mãe, e não dos filhos. Mas como isso pode ocorrer, irmãos? Como os pais têm que criar seus filhos diante da presença de Deus. Eles têm que ser admoestados através da palavra. O pai e a mãe, ultimamente, queridos irmãos, tem tantos fatos que acontecem, já não sentam mais para conversar com seus filhos. Tanto os pais como as mães. Aí começa aqueles fatos que os filhos vão para a escola, vão para o trabalho, ou mesmo em determinados lugares encontram outras pessoas, com ideias diferentes, com palavras diferentes, e acabam enganando os seus filhos e começam a ocorrer fatos desagradáveis. Mas tudo isso é pai e mãe. É eles que têm que observar. É eles que têm que sentar, mostrar aos seus filhos o caminho em que deve seguir. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes diz: ensina teu filho no caminho em que deve andar, e ele jamais desviará dele. Irmãos, tudo que você ensinar ao seu filho, quando eu falo filho, eu falo do sexo masculino e do sexo feminino. Diante da palavra de Deus, um dia ele vai lembrar. Naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos em que ele lembrar do pai e da mãe, ele vai saber que o pai e a mãe disse para ele sobre os fatos da vida, sobre os assuntos da vida, e o que ensinou a eles, eles jamais vão esquecer. Eles até podem, deixar os caminhos do Senhor. Eles até podem terem casado, terem suas famílias também, mas eles jamais vão esquecer do ensinamento que você, pai, e você, mãe, deu a eles. Quantos e quantos filhos dizem: se não fosse o meu pai e minha mãe não me ensinar, hoje eu não seria o que eu sou. Nós vimos isso aí muito, irmãos, em muitos lugares. Amanhã nós temos um dia determinado, o dia dos pais, Eu costumo dizer, irmãos, que dia de pai e de mãe é todo dia. Mas como tem uma data determinada para comemoração, nós voltamos a dizer: amanhã é dia, de comemorar esse dia do pai. Mas muitos filhos, não estão próximos. Muitos filhos apenas vão lembrar dos pais, dos seus ensinamentos, do que eles falaram a eles naqueles momentos em que eles eram criança, quando eram adolescentes, os ensinavam para que não pudessem, cair em tentações, para que não pudesse cair nas garras do inimigo que destrói as vidas. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, através do Salmo de número 37, no versículo 25, na parte B, diz assim, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo que você ensinar ao seu filho é de proveito, irmãos. Tudo que você mostrar ao seu filho diante da palavra de Deus, ele vai acatar e vai ser, para ele,
no decorrer da sua vida, né, um respaldo para que ele possa entender as dificuldades, para que ele possa entender como se proceder, né, no comando de uma outra família ou mesmo estando sozinho, né? E no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, a palavra do Senhor nos mostra que a palavra, na parte B, diz assim, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Com esse versículo nós podemos dizer, quando eu, a minha esposa, quando o pai, quando a mãe estão, né, na presença de Deus, lendo a palavra, seguindo ao Senhor Jesus, nos caminhos do Senhor, né, a sua casa é abençoada, né? Os seus filhos são abençoados, porque os filhos são herança, irmãos, né? E a casa é salva. Por que isso, irmãos? Porque Deus faz-se presente naquele lar 24 horas. Quantas vezes hoje nos lares nós não vimos mais, né, louvores, nós não vimos mais a leitura da palavra de Deus? Quantas vezes os pais não sentam mais para conversar com seus filhos, né? Neste mundo atribulado, na dificuldade em que estamos observando, pai para um lado, mãe para o outro, todos trabalhando até tarde, mas nós temos que tomar um tempinho, nós temos que fazer um tempo para nós conversarmos com nossos filhos, para nós sentarmos e falarmos para eles das dificuldades, das batalhas, das bênçãos que o Senhor tem para ele e mostrar o caminho que ele deve seguir. Quando nós vamos em muitas prisões, nós vimos muitos ali, filho de pessoas que conheceram a palavra de Deus, andaram na palavra de Deus, mas os seus filhos desviaram. Mas quando se fala ali da palavra de Deus, eles recordam do ensinamento que os seus pais lhes deram lá no passado. Eles que desviaram, irmãos. Mas quando o pai e a mãe estão junto, ensinando, a mãe ao lado do pai ali, né? Tudo dá certo na vida do filho. Portanto, irmãos, Josué falou da seguinte forma, quando ele estava já ali distribuído todas as terras, atravessado o Jordão, né? Ele diz que aquela casa dele, ele ia servir. Veja bem, Josué 24:55, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa onde Deus habita, há benevolência, há amor, amor fraternal, amor ágape, há um amor latente naquela vida daquela família. O Senhor Jesus abençoa, dá paz, dá alegria, ali tem bondade, ali tem dignidade. Irmãos, a casa é abençoada por Deus, né? E no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30, diz também a palavra do nosso Deus: a tua casa será salva, né? Porque creu na onde? No Senhor Jesus. Provérbios, Efésios, Timóteos, Colossenses, todos esses livros da Bíblia Sagrada falam sobre os preceitos da família. Eu estava aqui dizendo nesta noite, que quando eu cheguei ao irmão João, se nós fôssemos aqui discorrer de todos os capítulos e versículos bíblicos sobre a família, um dia não dá, meus irmãos, né? Então nós temos aqui 45 minutos a 1 hora para falar. Nós estamos falando aqui num contexto geral. Eu quero que você entenda, né, que a família tem a sua formação desde a formação do Jardim do Éden. Deus criou, né? Deus colocou, né, a mulher ao lado do homem para ela ser a disjuntora. Volto aqui dizer para você, a minha irmã, você é aquela que está ao lado do seu esposo. Você é aquela que carrega junto com o seu esposo, né, as dificuldades, as lutas. Seja benevolente, entenda. E que o esposo também, lá no livro de Timóteo e também no livro de Efésios, que geralmente lê-se quando há um casamento, fala do tratamento do esposo para com a esposa. A esposa não é uma escrava, irmão. A esposa é aquela que está ao nosso lado, é aquela que está na batalha conosco, é aquela que nos ajuda a vencer, né, todas as vezes que estamos nesta luta, irmãos.
porque aqui nós estamos passando lutas e lutas espirituais, né? Temos muitas lutas materiais aqui para passar, muitas dificuldades, mas eu volto a dizer nesta noite, irmã e irmão, você que tem uma família, né? Nunca se esqueça de realizar uma leitura da palavra de Deus, o esposo, a esposa, reunir os seus filhos, falar de Deus, falar do quanto Deus os ama, falar de tudo aquilo que vocês aprenderam com seus pais e passarem a seus filhos, porque nós vimos, irmãos, tantas coisas acontecendo na face da terra e as famílias estão sendo atingidas 100%. A própria Bíblia nos mostra, irmão, porque Satanás, ele quer destruir a humanidade. Para que ele possa destruir a humanidade, ele tem que destruir a família. Mas se eu e você estivermos arraigados na palavra de Deus, se eu e você estivermos ali firme na presença de Deus, com os nossos filhos servindo ao Deus Altíssimo, ele jamais poderá nos derrotar. A sua palavra diz que o homem e a mulher, né, são formação de Deus, e o que Deus criou, Satanás jamais vai destruir, e que nesta noite você possa, em nome de Jesus, né, crer nestas palavras, crer na palavra de Deus, para que possamos caminhar, irmãos. As dificuldades são imensas, mas quando eu e você estivermos unidos através da palavra, a família estiver unida diante de Deus, seguindo os caminhos do Senhor, os preceitos que o Senhor nos ensinou, você vai se dar bem. Por quê? Porque quando Jesus entra na vida de um homem, de uma mulher, entra na vida de uma família, a bonança, a paz, a alegria, irmãos. E portanto, você, meu irmão e minha irmã, né, leia a palavra de Deus, admoeste seus filhos conforme a palavra ensina, irmãos, né? Quando você tiver, né, que buscar uma forma de que os seus filhos sejam corrigidos, corrija conforme a palavra de Deus. Por isso que Oséias fala, para nós termos conhecimento, e este conhecimento é de Deus, e para nós conhecermos Deus, né, e sermos a cabeça da casa, nós temos que conhecer a sua palavra. E quando nós conhecemos a sua palavra, nós vamos admoestar, nós vamos ensinar os nossos filhos mediante a palavra de Deus. E eles vão seguir da mesma forma que aprenderam conosco. Serão homens de boas índoles, mulheres de boas índoles e mulheres que vão entender, porque a formação de uma família é composta de um homem e de uma mulher, né? Nós temos muitos casos acontecendo a nível mundial, até se mudando algumas leis, né? Mas eu digo para você, as leis do Senhor não mudou. A palavra de Deus não mudou. Ela é a mesma. Há mais de 2000 anos, né? Esta palavra é a mesma, ela não mudou. E esta formação que Deus deixou para a família é do homem e da mulher. E os frutos desta união são os seus filhos, que também irão multiplicar, irão frutificar. E a palavra de Deus mostrou para Abraão, através, né, da saída dele do meio da sua parentela, ele, a sua esposa e seus filhos, para que se multiplicasse e formasse uma grande nação. Portanto, muitas vezes dentro da família, a família cresce enormemente. Isto também é mandamento de Deus, conforme a vontade do Senhor na nossa vida, né? E o valor da família é muito grande para Deus, né? O que Deus quer é que a família permaneça unida, o esposo, a esposa, os filhos em comunhão, em paz, irmão. Porque nós servimos um Deus de paz, nós servimos um Deus todo-poderoso, e Ele pode entrar com providência nos lares e restaurar casamento, restaurar a união, restaurar a família, irmãos. Mas basta que eu e você
cremos que Deus é quem criou a família. Portanto, família, irmãos, é um projeto de Deus. É o primeiro projeto de Deus, né? Relacionado depois da criação de todas as coisas, foi a família. Ele pensou em primeiro lugar de deixar o homem dominando, mas deixou ao seu lado uma mulher para que ajudasse ele nesta batalha, nesta luta, irmãos. E que nesta noite, né, nessas poucas palavras que trouxemos aqui aos vossos corações e aos nossos corações, através, né, da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, você possa entender por que Deus formou uma família, porque Deus quis um grupo de pessoas vivendo junto, né, para que pudesse multiplicar e pudesse ser abençoada por Ele, né? Então o valor da família está descrito na Palavra de Deus, ali no livro de João, capítulo 2, versículo 1 a 11, também no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 ao 32, João 9, 1 e 9, Lucas também 10, 38, Lucas 12, 13, Marcos 7, 24 e 30, Mateus 20, 20 e também a palavra do nosso Deus enfática sobre família. Como o homem deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar o seu esposo. Está em Efésios, né? Todo o livro de Efésios, mas nós vemos especificamente Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Ali está o padrão bíblico para a família. Que você possa nesta noite ficar meditando nessas palavras que trouxemos aos vossos corações, para que você possa entender melhor por que Deus formou uma família. Porque família é um projeto de Deus. E o inimigo das nossas almas, ele quer frustrar o projeto de Deus e frustrar também os nossos projetos. Mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se tiver alguém, passando por dificuldade no lar, busque ao Senhor. Ele vai entrar com providência. Ele vai abençoar este lar. Ele vai abençoar esta família. Mas que você possa, nesta noite, tomar uma decisão de, como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O esposo, a esposa, os filhos, todos na presença de Deus. Deus vai lhe abençoar grandemente. Deus vai abençoar todos os seus, independente de quem quer que seja, que vá lhe fazer uma visita ou vai na sua casa, no meio da sua parentela. Deus vai abençoar através de você, através da sua esposa e através dos seus filhos. Que nesta noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor em remodular seu pensamento sobre a família. Isso é algo muito importante para os dias atuais. Vamos nos unir diante de Deus. Vamos unir as famílias para que Deus possa cada dia mais nos abençoar e abençoando a cada casa, a cada pai, a cada mãe e também os filhos. Com essas palavras, eu quero aqui encerrar este pequeno ensino sobre a família nesta noite. Eu desejo orar no término deste programa, no término deste ensino bíblico sobre a família, por todas as famílias da cidade de Campo Grande, do nosso estado e da nossa grande nação brasileira. E todos aqueles nossos ouvintes que estiveram ligados na Rádio Voz Amiga nesta noite e também nos assistindo através do Facebook e YouTube. Vamos orar nesta noite aqui, invocando, falando ao nosso Deus sobre as nossas famílias. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Nós estamos agradecidos ao Senhor nesta noite por falar deste grande assunto que percorre no meio de uma comunidade e de toda a sociedade brasileira. Queremos, Jesus querido, lhe agradecer pela nossa família. Queremos te agradecer por cada lar nesta noite. Queremos agradecer, Senhor, pela paz, pela alegria, pela felicidade que o Senhor tem dispensado a cada pai, a cada mãe e a cada filho, Senhor. Senhor Jesus, estenda suas mãos abençoando a cada lar, meu Deus. Abençoando a cada casa aqui na cidade de Campo Grande, no nosso estado de Mato Grosso do Sul e também em nosso país. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Abençoa seus lares, os seus filhos, abençoa o esposo, abençoa cada um que esteve nesta noite ouvindo esta palavra. Abençoa seus lares, dê união em seus lares, dê a paz nos lares. Deus amado e Deus querido, toma cada família na sua mão nesta noite, Senhor. Toma, Senhor, a nossa cidade em suas mãos, Senhor. Abençoa também teu servo irmão João, abençoa sua esposa, sua filha, abençoa esse trabalho que ele está desenvolvendo para a pregação da palavra de Deus, para o anúncio da palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, a cada família nesta noite. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Eu quero também, amados e queridos irmãos, para encerrarmos, agradecer aos irmãos que esteve nos ouvindo nesta noite, né? Em especial aqui, pastor Adão dos Santos, ali na cidade de Aquidauana, juntamente com a sua esposa, a irmã Maria, né? A minha irmã Adelude, minha irmã Rosa, meu cunhado Aquilino, né? O nosso irmão Nilson, né? Um abraço, irmão Nilson. Ele é o nosso cabeleireiro, né? Abençoado por Deus. Também, né? Nosso irmão Chaves, nossa irmã Tereza, que eu a conheço há mais de 40 anos, né? Nosso companheiro de trabalho, Sargento Domingos, né? Lá o pastor Wilson, lá na saída de São Paulo, né? Lá na cidade de Jardim, né? Está nosso amigo irmão Capitão Claudino, né? Está lá também nosso irmão Binho Mendes, um abraço nosso irmão Binho Mendes, né? O seu filho Dom Mendes, e com certeza está por Campo Grande. O meu companheiro de trabalho ali no Ministério Público, o irmão Francisco, né? O pastor Jadir Cabral, também que está aqui na cidade de Campo Grande agora, mas era lá da cidade de Caracol, né? Irmãos, não dá tempo de nós falarmos todos os nomes de todos os irmãos aqui nesta noite, né? Me perdoe se eu não citei o seu nome, mas você está nos ouvindo nesta noite, né? Sempre que você estiver nos ouvindo, nos assistindo, né? Mande aqui um alô através, né, do celular, né? 991-9191-1349, né? Manda aí, irmãos, 99191-1349, 99191-1349, ou mesmo através, né, do Facebook. Você pode nos enviar uma mensagem, dizer que está nos ouvindo e que está ligado, né, na programação da Rádio Voz Amiga. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve nos ouvindo nesta noite. Abençoa também, amados e queridos irmãos, nosso irmão João, mais uma vez, né? Agradecendo por esta rica oportunidade de estarmos aqui trazendo este assunto em pauta mediante a palavra de Deus. Fique com um lindo louvor e medite para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Estás no céu, santifica a minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farta de pão, que
que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar, santifica, Senhor, que a nossa mesa se farta de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, fomos feitos para a glória do O meu maior patrimônio, a minha casa, Senhor, precisa do teu auxílio. Tu és o nosso Pai, minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo, a tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso lar. Oito horas e 1 minuto. Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br